Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 2 de fevereiro, terça-feira, e hoje a igreja celebra uma festa, é a festa da apresentação do Senhor. Antigamente, em muitos lugares é conhecida como a festa da Candelária, porque está unida a uma procissão com as velas, e por isso se fala da festa da Candelária. É uma festa 40 dias depois do Natal. Para a Igreja do Oriente, o Natal para os orientais é o dia 6 de janeiro, que é o dia para nós no Ocidente da festa da Epifania. O Natal para eles celebram no dia da Epifania, os orientais. Por isto, esta festa da apresentação do Senhor no Oriente é celebrada no dia 15 de fevereiro. Para nós, de liturgia ocidental, como Natal dia 25 de dezembro, 40 dias depois, esta festa da apresentação cai no dia 2 de fevereiro. E é uma liturgia bonita, são 3 leituras hoje. A primeira leitura é do profeta Malaquias, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Nos lembra um pouquinho o tempo do advento e do Natal, que diz que o Senhor enviará o seu anjo à sua frente para preparar o caminho, figura de João Batista, e que logo chegará o seu templo dominador, que é Cristo, que tentais encontrar, o anjo da aliança de que desejais, e que ninguém poderá resistir diante da sua chegada. Mas que coisa, não? Se é tão terrível este que vem, o dominador que chega ao templo, etc., que purificará o templo, fará algo tremendo. Quando a gente pensa no Natal, pensa na encarnação, o menino Jesus, na sua fraqueza, na pobreza da nossa humanidade. Por isso, o poder de Deus se manifesta de outro jeito, não por algo terrível, uma imposição, pelo terror, pela força, mas a força de Cristo, veio que na nossa humanidade ele destrói o pecado e a morte, e nos dá a vitória sobre a morte, nos liberta, é aí que ele manifesta o seu senhorio, o seu poderio. E aquele que tem fé em Jesus, que tem comunhão com ele, que se une a ele, que se faz um com ele, este poder de Cristo se manifesta também e se dá na nossa humanidade. Por isso a segunda leitura da festa de hoje é da carta aos Hebreus, capítulo 2, do versículo 14 ao 18. E diz, visto que os filhos têm em comum carne e sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir por sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Por isto é uma obra de Cristo em nós, desde que nós esperamos, que se manifesta, que entra no templo. Por isso esta festa da apresentação do Senhor nos remete a que esta manifestação de Cristo, esta obra poderosa de Cristo, se dá na nossa fragilidade, na nossa humanidade, na nossa fraqueza, para destruir a escravidão, o pecado e a morte, nos dar a liberdade e nos tornar filhos de Deus. Porém, quem percebe essa manifestação de Cristo? Os fracos, os pequenos, os pobres, os humildes. Por isto, nesta festa da apresentação, o Evangelho é do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, do versículo 22 ao 40. É aquele Evangelho em que Maria e José, depois dos dias da purificação da mãe e do filho, porque havia todo um rito de purificação, porque o menino, quando nasce, está envolvido em sangue, e a mãe perdeu muito sangue para se realizar o parto. Então se torna impura, tem que purificar, a purificação da mãe e do menino,
e vão ao templo de Jerusalém para oferecer aquilo que a lei pedia, para consagrar, diz o Antigo Testamento, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. E Jesus é o primogênito de Maria e de José. Não que eles tiveram outros filhos, a Escritura não fala. Ao que parece, só tiveram Jesus e se devotaram na missão de cuidar do Filho de Deus. E tinham que oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Então vão ao templo de Jerusalém para cumprir o que diz a lei. E no templo encontram 2 idosos, vamos dizer assim. Simeão, um velho que esperava, desejava a realização da vinda do Messias, e que o Espírito do Senhor havia dito que ele não morreria sem antes ver o Messias do Senhor. E Ana, uma viúva, ficou 7 anos com o marido, depois ficou viúva, já tinha 80 e poucos anos, estava no templo dia e noite. Quando aparece o menino, fala, anuncia do menino a todos os que esperavam a vinda do Messias, não? A restauração, a libertação de Jerusalém, dirá o Evangelho. E Simeão, nesse encontro, quando vê o menino, terá um encontro maravilhoso, segura os meninos nos braços e diz: agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo em paz, e dirá a mãe, a Maria, uma espada transpassará a tua alma. Estou só lembrando, esse é o Evangelho de hoje. Então, quem reconhece a vinda deste Messias? O pobre, o humilde, porque ele vem na humildade, na nossa humanidade. Não vem de uma maneira portentosa, ostensiva, vem na simplicidade. Por isso, só os simples reconhecem a Jesus, acreditam em Jesus, o acolhem. Se o meu e o teu coração for simples, acolhemos a Jesus. Acolhemos aquele que vem na nossa vida para nos libertar, para nos salvar. Por isso que a festa de hoje, da apresentação do Senhor, também nos lembra que no dia do nosso batismo nós fomos apresentados ao Senhor. Fomos consagrados, fomos eleitos, para que se dê em nós o reino de Deus. E como dirá Jesus no Evangelho, o reino de Deus é como uma semente que o agricultor coloca na terra. Ele não sabe direito como acontece o crescimento, ele pode ajudar que se dê as condições favoráveis para a semente germinar, mas ele contempla o espetáculo. A semente por si mesma germina na terra, cresce, se torna uma árvore e dá os frutos. E quando está pronto a espiga, bata-se a foice, mete-se a foice e colhe o fruto. É algo que aparece no mistério. Jesus nos dizia também no Evangelho do outro dia, é como grão de mostarda, que é menor das sementes, isto é o reino dos céus, mas que depois que cresce, se torna uma grande hortaliça, até as aves do céu se abrigam debaixo da sombra dessa hortaliça. Para dizer que o reino dos céus que se dá em nós é um mistério escondido na nossa fragilidade, na nossa humanidade, é verdade, mas aqui está dentro de nós o mistério do reino dos céus. E espero que esse mistério do reino dos céus, que é a vitória sobre a morte, sobre o pecado e a morte, se realize em nós para que os homens vejam que a morte foi vencida em nós. Quando eu amo, quando eu perdoo, quando eu dou a vida, quando eu pago o mal com o bem. Espero que isso se manifeste na tua vida e na minha, que esta festa da apresentação do Senhor nos alegre. Eu e você fomos apresentados um dia ao templo. E espero que de verdade aquilo que foi pedido naquele dia, esta consagração a Deus, se dê em nós. Que nós de verdade, como consagrados, vivamos a vida de Deus dia a dia. E que Ele se manifeste como lâmpada para iluminar e ser um sinal para o mundo. Por isso farei a oração coleta da celebração de hoje e que espero que nos ajude. Aquele que vier na missa celebrará esta Eucaristia, esta festa da celebração. Mas caso você não venha, faça essa oração coleta que espero que te ajude hoje. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as nossas súplicas,
assim como o vosso Filho único, revestido da nossa humanidade, foi hoje apresentado no templo, fazei que nos apresentemos diante de vós com os corações purificados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.